Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 61, essência. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um trecho de uma palestra do Dr. Wayne Dyer. Eu já comentei dele aqui, é um autor que eu amo, adoro, gosto muito, muito mesmo. Ele me inspira bastante e eu vou trazer o que ele fala aqui sobre essência, sobre vida, e achei muito interessante esse trecho e gostaria então de compartilhar com vocês. Ele começa contando a história de quando a avó dele faleceu. Ela tinha 95 anos e precisou ir para o hospital. Estava muito fraca, levaram ela para o hospital 2 horas da manhã. E todo mundo sabia que já estava perto das suas últimas horas, digamos assim. E o engraçado é que ele notou que quando chegou no hospital, para ser admitida no hospital, eles tinham que pesar ela. E ele disse que pensou, nossa, mas ela tá ruim, tá mal, precisam parar para pesar ela. E por que isso? Para entrar no céu você precisa de um certificado de peso? E ele brinca ainda que não entendeu por que eles tinham que pesar. Mas pesaram ela e ela estava com 133 libras, que é o equivalente a 60 quilos. E assim foi, então foram atender ela e pouco tempo depois já, ele diz, a vida saiu dela. E o que ficou foi aquele pacote, aquela embalagem de ossos e tudo mais que estava ali e que foi ficando gelado e gelado. Ele falou, ali não estava mais a minha avó. Ali estava o corpo dela. E ele diz, para fazer o certificado de óbito, eles pesaram ela novamente. E o peso era exatamente o mesmo. 133 libras ou 60 quilos. E o que ele diz, o que for que seja, que fizesse parte da vida dela, a sua essência era invisível, era sem peso, não tinha como ser pesado. Então ela chegou ali com vida e depois pesaram ela novamente e o peso não havia mudado. Então aquela essência, aquilo que saiu dela, aquela vida que passou por ela, não tem peso, é invisível. E é assim para todo mundo. Ele fala que não é só para ela, é para todo mundo assim. O que a vida realmente é algo que desafia esse mundo da forma, do que é linear, do que tem um formato, digamos assim. E mesmo assim, gastamos a maior parte da nossa energia e do nosso tempo aqui, olhando para essa forma, nessa parte que a gente coloca a nossa consciência nesse corpo, no formato, e acreditamos que isso é o que somos. E quando você aprende a ir até a sua mente, quando você aprende que a mente é realmente um lugar onde você pode visitar e que de uma maneira muito linda você consegue encostar em Deus nessa visita, você consegue remover qualquer tensão, o estresse e tudo mais que causa problema na sua vida. Quando a gente vê que nossa essência, nosso essencial não está no corpo, não está na nossa pele, não está nisso que nos envolve, e sim aqui dentro. Quando você se permite tempo para experimentar isso e vivenciar a sua verdadeira humanidade, você está num novo momento, você está realmente vivendo ali sem tensão, sem estresse, porque o que importa é o que está aqui dentro.
Aí ele conta uma história sobre John Quincy Adams, que foi o 6º presidente dos Estados Unidos. Ele diz que foi um dos homens mais espiritualizados que já esteve nessa posição. Ele era um cara que rejeitava a escravidão. Ao mesmo tempo, mesmo que quando o seu melhor amigo, Thomas Jefferson, era alguém que praticava a escravidão. Mas John Quincy Adams era muito espiritualista, tinha um grande intelecto, talvez um dos mais intelectuais também que passou pela presidência. E 3 dias antes do John Quincy Adams falecer, ele escreveu uma carta para o seu amigo Thomas Jefferson. E ele usou a sua casa como uma metáfora para o seu corpo. E essa é a mensagem aqui desse episódio, desse podcast, é sobre a essência. Então, na história o que ele escreveu nessa carta para o Thomas Jefferson foi o seguinte. Ele disse assim: o John Quincy Adams aqui vai bem, mas a casa dele, a casa que ele mora, está toda dilapidada e está cambaleando nas suas fundações. O tempo e as temporadas que passou as praticamente destruíram. O seu telhado está bem gasto. Suas paredes estão quebradas e balançam, tremem com cada vento. Eu acredito que John Quincy Adams terá que se mudar logo, mas ele está muito bem, obrigado. Então essa parte do conceito de entender que a inteligência universal, que é a parte da nossa consciência, não é algo somente para místicos e pessoas que se vestem de túnicas e ficam nas suas cavernas ou em seus retiros. E que sim, esse conceito de entender a inteligência universal, a nossa consciência, é para todos nós. Para todos nós praticarmos diariamente na nossa vida, com tudo o que fazemos. Então, esses são os ensinamentos do Dr. Wayne Dyer. Foi um trecho da palestra que ele falou. E o que mostra que sim, é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, tendo em mente que ele é a nossa casa, que precisa de manutenção, de reparo, mas que um dia pode estar gasta demais. Mas ainda importante é que não é o nosso corpo que nos define, é o que está dentro de nós, que não podemos ver ou pegar, é a nossa essência, que não tem peso, mas que anima o nosso corpo. E essa essência é verdadeiramente a nossa vida. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!